Então, pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado pela presença. Então, vamos dar início à nossa aula inaugural do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Muito orgulho aí e muita gratidão aí pela palestrante aí, a engenheira agrônoma Kátia Bertolo Chaves, por ter aceitado o convite. A Carla é engenheira agrônoma formada pela URGS, né? É especialista de produtos da empresa Falker, né? Que é uma empresa de automação agrícola e agricultura de precisão. Essa empresa já está há 18 anos, que desenvolve produtos voltados para facilitar a tomada de decisão de consultores e produtores rurais. Então, o tema da nossa palestra é o mercado da agricultura de precisão e suas aplicações. Nós vamos combinar aqui, eu vou disponibilizar a tela para a Kátia, ela vai ficar como a apresentadora. Depois que ela estiver apresentando, provavelmente ela não vai enxergar as informações no bate-papo. Então vai ser assim, eu vou ficar auxiliando ela. Quando vocês tiverem algum questionamento, fizerem ali no bate-papo, eu auxilio ela, paro quando der uma pausa ali na apresentação e faço a pergunta que fizerem pelo bate-papo. Se alguém que está com o microfone disponível e quiser fazer uma pergunta, então quando ela estiver dando uma pausa ali numa apresentação, vocês podem ligar o microfone e fazer a pergunta. Tá ok? Vai ser um bate-papo bem descontraído e tem muita informação bacana, e aqui também vão surgir algumas oportunidades para os alunos do curso aí. Vai ser bem bacana. Então, e outra coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui, o diretor, professor Dr. Nelson Gruber, mandou um abraço aí. Infelizmente, ele está no evento hoje de noite e não vai poder comparecer, mas agradeceu e deu os parabéns aí para a palestrante aí e agradeceu a presença da Kátia aí, para ficar registrado aí. Então, para facilitar aqui também, eu vou desligar a minha câmera e vou deixar só a Kátia aqui. Então, vou desligar minha câmera, vou te deixar como apresentador aqui. Eu peço para aqueles que tiverem com o microfone, que só liguem o microfone quando forem fazer as perguntas, tá ok? Eu vou deixar o meu também desligado, eu só vou fazer a pergunta quando alguém anotar aqui no chat. Vocês enxergam bem a minha tela? Sim. Tá. Então, o Reginaldo já me apresentou aí brevemente. Eu sou a Kátia, eu sou engenheira agrônoma, formada pela URGS há exatos 2 meses. Hoje faz 2 meses da formatura. E eu trabalho como especialista de produtos aqui na Falker. A minha ideia com a apresentação de hoje é aproximar um pouco mais vocês que entendem mais de mapas e de como eles estão sendo utilizados na agricultura atualmente. Então, passar aí um panorama de o que está sendo usado e o que a gente poderia melhorar. Então, para deixar todo mundo na mesma página, eu queria explicar um pouco mais da complexidade da gestão agrícola. Então, o dia a dia de um engenheiro agrônomo, de um agricultor, de um técnico agrícola, ele passa por várias atividades. Desde a escolha da semente, se vai ser uma cultivar mais tolerante ou menos tolerante a alguma doença, se vai ser de um ciclo mais tardio ou mais curto, desde a manutenção de maquinários, regulagem das máquinas, gestão de pessoas, acompanhamento, então, das condições climáticas, onde uma chuva pode ser muito desejada, como a gente viu aí nos últimos anos, de estiagem, e uma chuva pode vir e simplesmente arruinar uma aplicação. Então, passa pela compra de insumos, enfim, conversar com o banco para fazer custeio, financiamento. Então, o dia a dia envolve várias tomadas de decisões. E para as tomadas de decisões é fundamental que a gente tenha uma informação, um dado que transforme ele em uma informação. Então, para a gente entender um pouco melhor como o agronegócio, enfim, evoluiu, eu vou fazer um paralelo com a indústria. Então, no início, a gente lá na primeira revolução industrial,
a gente começou a trocar as manufaturas pelas maquinofaturas, começou a utilizar o tear, a força a vapor, já aí na indústria 2.0, que foi no início da segunda revolução industrial, começaram as linhas de montagem, então processos de organização da produção, uso de eletricidade, de combustão, de petróleo. E na indústria 3.0, já no período pós-segunda guerra, né, iniciam o uso de automação, de aparelhos eletrônicos, alguma coisa de internet, não a internet como a gente conhece hoje, né, mas já começa a ter algum tipo de tecnificação mais similar do que a gente usa hoje em dia. E agora, na indústria 4.0, a gente vê cada vez mais, né, nas fábricas, robôs, a utilização de camadas de dados, internet das coisas, redes de inteligência cibernética. E o mesmo aconteceu com a agricultura. Só que a agricultura, ela viveu esses mesmos processos e foi contemporânea a esses processos, só que ela sempre ficou um pouco atrás de tudo isso. Então, no início, a gente tinha a agricultura 1.0, onde era utilizado praticamente aí, a tração animal, com o uso de bois, de cavalos. Depois a gente teve o início da agricultura 2.0, então que se utilizaram os primeiros tratores, alguns a vapor, mas eram muito escassos esses equipamentos. Então, no pós-guerra, teve um avanço, iniciou-se o uso do GPS, não no Brasil, no exterior, principalmente em colhedoras, e a agricultura 4.0, que é como a gente conhece hoje, então onde a gente tem camada de dados, tem maquinários conectados a aplicativos que a gente consegue consultar à distância. Então, esse é o panorama da agricultura. Acho que vocês devem estar acompanhando, né? O agronegócio está sendo um assunto bem falado nos últimos tempos. Então, basicamente foi assim que a agricultura evoluiu. No início, quando ela surgiu, no período neolítico, aí há 10 mil anos atrás, as informações, até poucos anos atrás, até a década de 70, as informações elas eram passadas de acordo com a experiência. Então, pela tentativa e erro, ia se passando de geração em geração essas informações. A partir da década de 70, a gente viveu um movimento que foi a Revolução Verde, onde a gente começa a utilizar moléculas sintéticas, adubos sintéticos, e foi um período bastante importante para a evolução, isso veio muito do pós-guerra, para a evolução da agricultura, mas esses insumos eles eram utilizados deliberadamente. Então, atualmente, a gente vive a era da informação, onde a gente faz o uso mais racional desses insumos e adota práticas como a agricultura de precisão, que a gente vai ver mais para frente. Então, a agricultura de precisão, propriamente dita, ela surge nos anos 90 como o termo agricultura de precisão, e no final da década de 90 iniciam-se a importação das primeiras colhedoras com GPS. A gente coletava os dados e a informação estava associada a uma coordenada. Mas ele não era muito utilizado, a gente tinha o dado, mas ele não era muito interpretado. Então, a partir da década de 2000, há uma explosão aí da agricultura de precisão associada à fertilidade do solo, então geração de mapas de fertilidade do solo, e surgem as primeiras consultorias especializadas nessa área. Então, esse eu acho que vai ser o mapa que vocês vão ver em todas as apresentações que permeiam o assunto agronegócio, que é da estimativa da população, né? Então, no ano de 2023, se não me engano, a gente atingiu a marca dos 8 bilhões de pessoas no planeta. E agora o nosso desafio é produzir mais na mesma área para alimentar as 9 bilhões de pessoas que vão estar no planeta em 2050, ou as, quem sabe, 12 bilhões de pessoas que vão estar no planeta em 2100. Então, esse é o nosso desafio, a gente tem que otimizar a produção, produzir mais na mesma área. Isso é possível, porque a gente tem muitas áreas que estão degradadas ou que estão sendo subutilizadas ou mal utilizadas. E a agricultura de precisão faz muito parte disso. Ela que vai ser um dos pilares que vai nos levar a aumentar a produtividade utilizando a mesma área. Então aqui eu trago um paralelo que pode parecer um pouco chocante, mas e se seu advogado ainda utilizasse uma máquina de escrever? Se seu arquiteto ainda utilizasse compasso e esquadro? Ou se o seu contador ainda fizesse registros à mão? Ou melhor ainda, se seu agrônomo considerasse
que 1 hectare é uma área homogênea. Então, a gente tem novos caminhos, né? Qual que vai ser o novo caminho? Vai ser continuar botando a botina, indo para debaixo do sol na lavoura, ou a gente vai utilizar dados remotos? Então, se eu pudesse dar um palpite, acredito que o caminho seja botina na lavoura, coletando dados, uso de sensoriamento remoto e principalmente muito tempo de escritório, processando esses dados e transformando eles em uma informação para tomada de decisão. Então, o que é a agricultura de precisão, né? A agricultura de precisão é um sistema de gerenciamento agrícola que considera as particularidades de cada ponto da propriedade. Então, utilizando os 4 Cs, que o pessoal chama da agricultura de precisão, que é basicamente a fonte certa, a dose correta, no local correto e no momento certo, a gente sai daquele cenário em que a gente considera que 1 hectare, 10 mil metros quadrados é uma área homogênea e que todos os cantos do talhão têm o mesmo potencial produtivo e passa a ver a variabilidade e explorar o potencial produtivo de cada área. Então, a agricultura de precisão é uma tecnologia que permite ao agrônomo trabalhar com dados numéricos e identificar as variabilidades na área e explorar elas de acordo com o potencial produtivo de cada uma delas. Então, agora que vocês vão aprender um pouco mais sobre agricultura de precisão, vocês vão ver muito termo agricultura digital. Mas o que é a agricultura digital? A agricultura digital é uma estratégia de gestão que utiliza as tecnologias da informação para trazer dados para apoiar a tomada de decisão. Trocando em miúdos, a agricultura digital nada mais é do que o uso de alguma ferramenta digital que apoie uma tomada de decisão. Então, a gente pode dizer que a agricultura digital faz parte da agricultura de precisão, mas o contrário não é verdadeiro. Tu pode estar usando uma ferramenta digital e sendo impreciso. Então, de alguma forma, talvez tenham pessoas que pensem, né, que a agricultura de precisão ela venha competir com conhecimento agronômico e competir com um agrônomo ou algum técnico. Na verdade, não. A agricultura de precisão ela amplia o olhar agronômico. Então, com ela a gente consegue ter dados com o conhecimento agronômico, né? A gente consegue transformar eles em informação para aí sim apoiar uma tomada de decisão. Então, um senso crítico aguçado ainda é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento rural. Não é uma ferramenta digital que vai surgir que vai fazer isso, por mais refinada que tenha se tornado a agricultura de precisão nos últimos anos. Então, basicamente, elas auxiliam a analisar e atuar e ajustar, né, as doses conforme a variabilidade da lavoura. Então, isso é uma foto do painel de uma colhedora, em que a gente está colhendo em média 75 sacos por hectare, mas agora ela está passando por uma área que está colhendo 106 sacos por hectare. Então, como é que a gente explica essas variações na produção dentro de uma lavoura? Quais dados que explicam? Então, nenhuma camada de dados por si só é capaz de explicar essas variabilidades. Para isso, a gente tem que gerar várias camadas de dados e olhar em camadas mesmo, comparar diversos mapas, como de fertilidade, de mapas de colheita, né, de produtividade, mapas de física do solo, então de resistência à penetração, imagens de satélite, que pode ser NDVI, sensores, drones, internet das coisas. Então, basicamente, a gente tem que transformar esses dados em hipóteses e a campo e mensurar o que de fato está acontecendo. Então, o Clive Humby declarou em 2006 que os dados são o novo petróleo, né? A gente precisa encontrar, a gente precisa extrair, refinar, distribuir e monetizar. Então, a gente vê nos últimos anos o aumento de startups justamente vindo nessa ideia, né, de fornecer dados. Então, basicamente, a gente precisa ter os dados, a gente precisa ter o poder de analisar e, a partir disso, poder tomar decisões. Então, os dados, por si só, eles não nos trazem informação. Então, por muito tempo, como eu acho que eu já devo ter comentado, o pessoal acreditava que a agricultura de precisão era
mapa de adubação e calagem. É também um dos usos, e vai ser o que eu vou começar falando. Aqui na Falker, a gente tem o Falker Map, que a gente vai ver mais para frente, e a gente vai ver como é que ele funciona. Então, para gerar qualquer mapa, a gente precisa de um contorno, precisa de um grid, de uma informação, escolher um método de interpolação e interpolar. Basicamente, são esses 4 passos. Então, como é utilizado na agricultura? O contorno ele é feito de várias formas. Ele pode ser feito via Google Earth, que ainda é bastante utilizado e é bastante impreciso, mas é melhor do que nada. E pode utilizar aparelhos que contêm um sinal de GPS, como o Fieldbox, que tem um GPS de navegação. O Fieldbox é basicamente um datalogger da Falker, onde tu consegue gerar o contorno, o grid, e enquanto você está fazendo a coleta, ele vai te orientando de qual é o ponto mais próximo, né, para otimizar a rota de coleta. Então, depois que a gente tem o contorno, a gente tem que definir um grid. O grid ele pode ser feito de diversas formas, via Fieldbox, que é o que a gente usa normalmente aqui na Falker, há quem faça pelo QGIS. E como é que a gente define o tamanho do grid? Então, para mapas de fertilidade, ele está muito associado à disponibilidade de recursos humanos, onde a gente vê que cada ponto dentro desses quadradinhos é uma amostra. Então, vai ter que ter alguém para ir coletar, para fazer subamostras, para compor uma amostra. E também depende do recurso financeiro, então, de quanto a pessoa está se propondo a investir. Ali no laboratório de solos da URGS, a gente faz essas amostras de solos. Uma amostra de solo custa R$ 65. Então, cada ponto é R$ 65. Isso só para obter o laudo. Então, ainda tem que pagar para amostrar e ter algum engenheiro agrônomo, enfim, alguém que faça interpretação e recomendação. Então, esse valor facilmente sobe para R$ 80 por ponto. Então, isso tem que ser muito bem pensado e, ao mesmo tempo, tem que ser pensado de forma a ficar representativo na área. Então, recapitulando, basicamente, a gente faz a coleta do solo, que pode ser com uma pá, pode ser com uma broca para mostrar, acoplada, sei lá, uma furadeira, pode ser com um amostrador de solo, como esse, que é o Solo Drill aqui da Falker. Coletada a amostra, a gente coloca num saquinho, identifica ela, manda para o laboratório e recebe o laudo. O laudo, ele geralmente vem impresso, pelo menos aqui na URGS. Então, a gente tem que planilhar ele e como funciona essa... Como é que o Falker Map reconhece, né, esses dados. Então, a primeira linha sempre vai ser a legenda, que vai ser a identificação da coluna. A segunda linha vai ser o primeiro ponto, a terceira linha vai ser o segundo ponto, e assim sucessivamente. Então, com esses valores em mãos, planilhados, salvos no formato CSV, a gente consegue fazer a importação das informações para o Falker Map. Dentro do Falker Map, a gente coloca as unidades que estão sendo utilizadas, então, por exemplo, miligramas por decímetro cúbico, e à medida que a gente vai salvando as colunas que a gente alterar a unidade, ele vai salvar como uma informação no sistema. Então, tendo feito isso, a gente tem as concentrações dos nutrientes, a gente consegue fazer os mapas de diagnóstico de fertilidade do solo. Então, os pontos são interpolados, escolhido uma faixa de cores para utilizar, e a gente tem os mapas de diagnóstico que vão ser utilizados para o cálculo da recomendação mais tarde. Então, o que é a interpolação, né? A interpolação nada mais é do que gerar valores para pontos que a gente não amostrou, convertendo os dados de observações pontuais para campos contínuos. Então, a gente estima dados de onde a gente não amostrou. Então, antes de tudo, eu queria fazer um adendo para a gente diferenciar o que é grade de interpolação e grade de amostragem. Então, a grade de interpolação é esse quadradinho menor, que vai determinar a distância entre os pontos em que serão calculados os valores. Então, na prática, cada quadradinho desse corresponde a uma conta. Quanto mais quadradinhos, mais detalhamento, mais pesado o arquivo. O ideal, e agronomicamente a gente utiliza essa grade de interpolação sendo do tamanho
da largura de trabalho do distribuidor, por exemplo, no caso de um distribuidor de adubo, para que seja operacionalmente mais fácil. E a grade de amostragem é o local onde será coletada a amostra. Então, sabendo disso, a gente vai para os métodos de interpolação. Então, os mais utilizados no agro é o inverso da distância e a crigagem. Então, o inverso da distância é um método determinístico que ele faz a média ponderada dos valores vizinhos. Então, basicamente, quanto maior a distância do ponto a ser levantado, né, que a gente está estimando, quanto maior a distância do ponto que foi coletado, menor a influência do valor do coletado. E também tem a crigagem, que é um método de interpolação estatística, que faz uma análise estrutural e que tende a gerar mapas mais suaves. Então, acho que tem algumas pessoas que eu vi que tem ali da agronomia, são os mapas que a gente está mais acostumado a enxergar, mas para fazer a crigagem, a gente precisa de uma maior densidade amostral, porque se a gente utilizar ela de forma errada, ela pode gerar um erro muito grande. Então, a gente sempre recomenda que seja utilizada quando se tem mais do que 30 pontos amostrados. Então, essa é basicamente a diferença entre o mapa... Pode falar. Já que tu mostrou, eu até fiz aqui uma pergunta, se alguém tiver pergunta aqui, mas ninguém fez nada ainda, mas eu vou aproveitar das informações que tu colocou aí. Por exemplo, durante a coleta, tu mostrou aquela malha com aquele grid, né? Isso daí o pessoal faz um planejamento antes para coletar o dado ou coleta só na hora com coordenada? E que tipo de posicionamento é coletado na posição da... Quando vai fazer o furo, tu tem que, por exemplo, ter uma coordenada daquela posição para fazer a análise depois e gerar o mapa, né? Sim, geralmente o pessoal já vai com o grid em mãos e faz a coleta de acordo com o grid. No caso da amostragem do solo para fertilidade, né? Depois a gente vai ver para outros parâmetros, às vezes é um pouco diferente. Que tipo de equipamento é utilizado na posição do grid lá? Vocês fazem um traçado anteriormente para fazer um planejamento para ir lá para o campo e coletar esse furo. Isso. Aí. Deixa eu voltar para a parte do É porque aqui. Eu só vou amarrando aquilo que tu estava explicando referente ao Google Earth, até para ter uma ideia de como é coletado, já que a gente fala de agricultura de precisão, tem que ver se a geometria também está de acordo para gerar um mapa de acordo. Né? Exatamente. Aqui é um exemplo do field box. Então, a gente tem o grid aqui gerado antes de coletar e aqui é coletando, né? Então, ele vai instruindo quanto à navegação de coleta. Mas, se não, o pessoal tem que ir com qualquer outro GPS e reconhecer se está no ponto, né? Se está dentro do grid, fazer as subamostras para gerar a amostra. Então, basicamente é isso. É feito uma etapa de planejamento anterior à coleta. Ok, obrigado. Então, aqui na crigagem, desculpa, a gente consegue ver que o mapa ele é bem mais suave, né? A distribuição dos valores. E aqui no inverso da distância, a gente tem esse aspecto que é bem característico, o pessoal chama de olho de peixe, olho de boi. E justamente isso vai mudando de acordo com o expoente, né? Então, por exemplo, esse provavelmente deve ser um mapa com o inverso do quadrado da distância. Então, quando a gente tem menos pontos, a gente prefere sempre fazer o inverso da distância. Então, aqui, a gente tem um mapa, é um pivô central, ele ficou um pouquinho torto, mas é um pivô central, onde a gente gerou um mapa de diagnóstico do teor de argila. Então, para a gente fazer a recomendação de fósforo, pelo Manual de Adubação e Calagem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente precisa da concentração de argila, né, de um mapa diagnóstico de argila e um mapa diagnóstico de fósforo. Então, os mapas eles variam muito de acordo com os intervalos que você escolhe, né? Então, quanto mais estratificar, mais cores vai ter. Por exemplo, se a gente tivesse estratificado mais aqui, provavelmente teria mais manchas. Então, isso fica a critério de quem vai utilizar. E do que faz sentido, né? Das variações também depois, na parte de quando a gente já tem o mapa calculado,
o que faz sentido para o maquinário que a pessoa vai utilizar. Então, não adianta tu fazer um intervalo de 1 em 1 quilo do adubo, por exemplo, se a máquina não consegue distribuir, ter essa sensibilidade, né? Então, sempre tem que ajustar de acordo com a realidade. Então, esse seria um mapa de argila, também foi calculado aí pelo inverso da distância, interpolado pelo inverso da distância. E aqui, o mapa de diagnóstico de fósforo, pelo inverso da distância também. Então, esses dois mapas, eles vão ser utilizados para calcular um mapa de aplicação. Então, aqui a gente pode ver que tem duas entradas, fósforo, argila. A argila, ela é distribuída em classes de acordo com a concentração de argila. Então, aqui ele pega essas informações e distribui para as classes. São unidas essas informações. Aqui eu já quis fazer um cálculo para ser exportado direto para o maquinário. Então, eu fiz a correção para MAP, que é uma fonte de fósforo e de um pouco de nitrogênio, que é utilizada na agricultura, e fiz a 58%. Defini limites, então a dose mínima seria de 0 e a dose máxima seria de 1.000. Arredondei para facilitar o entendimento do distribuidor. E aqui a gente já teria um valor pronto, em não P2O5, aqui seria em MAP, que é um adubo. Então, feito isso, a gente teria esse mapa, que seria um mapa de aplicação. Esse mapa de aplicação, ele seria exportado no formato de shape. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, recapitulando, basicamente duas entradas, fósforo e argila. A gente faz os cálculos, gera a dose de adubo, a dose de adubo gera um mapa para aplicação em taxa variável que vai em um trator ou um distribuidor autopropelido. Então, agora sim, a gente exporta esse arquivo. A gente pode fazer o uso dele de duas formas diferentes. O arquivo shape completo ou arquivo por regiões. Então, o arquivo shape completo é para quem tem tecnologia e, enfim, um equipamento para utilizar a distribuição em taxa variável. O arquivo shape em regiões é para quem não tem esse tipo de equipamento, mas quer de alguma forma tornar a agricultura um pouco mais precisa. Ele ainda é preciso, mas já é melhor do que tu considerar que a lavoura é toda homogênea. Então, agora a gente vai olhar um pouco. Passei para o QGIS para a gente ter uma noção de como seria interpretado pela máquina. Eu selecionei algumas grades, a gente pode ver que tem valores de 116, 131, então cada quadradinho é um valor diferente. Esse é pelo conceito de taxa variável. E aqui seria por zona de manejo, então ele pegou a média de cada quadradinho, né? Fez a média dos quadradinhos e gerou uma dose. Então, essa parte verde é uma e essa parte vermelha é outra. Possui uma certa imprecisão? Sim, mas a gente já é alguma coisa. Então, isso é uma coisa, assim, até conversei um pouco com o Reginaldo hoje à tarde, foi um ponto que a gente bateu bastante, que a agricultura de precisão, ela ainda é muito imprecisa, mas ela já está melhor do que ela foi. Então, a gente ainda tem muito a melhorar e, enfim, a gente vai fazer essas discussões mais tarde. Então, recapitulando, qualquer mapa é contorno, o grid, uma informação e interpolar. É assim que funciona aí para praticamente todas as aplicações da agricultura de precisão. Então, como é que funciona, né? Tendo aquele mapa em taxa variável que a gente exportou, a gente coloca ele via pendrive, muitas vezes, dependendo do monitor. Tem alguns da John Deere agora que a gente consegue mandar direto, sem precisar usar pendrive. A gente coloca nesse controlador. Esse controlador, ele tem o mapa, então ele tem a informação e ele tem a coordenada. Junto com o GPS, ele reconhece, então, que ele está naquela coordenada, que naquela coordenada é tal dose. Então, o controlador passa essa informação para o aplicador, que nesse caso vai abrir ou fechar mais as aletas, para distribuir mais ou menos adubo. Basicamente, é dessa forma que funciona. Então, a gente falou da parte de fertilidade. Agora eu vou trazer um pouco da minha experiência com o mapeamento de pragas. Durante a primeira metade do ano passado, eu fiz estágio na SLC Agrícola, na Fazenda Paiaguás. Só para situar vocês, a SLC hoje em dia é um dos maiores produtores de soja do Brasil, é o maior produtor de soja do Brasil.
plantou 623 hectares, 623 mil hectares, se não me falha a memória, na última safra. E é um grupo que é bastante reconhecido pelo uso de boas práticas agrícolas e agricultura de precisão. Então, enquanto eu estava lá, muitas coisas eram testadas. Então, esse acho que seria um das fazendas, enfim, grupos gabarito nesse sentido. Então, para fazer um monitoramento de pragas, a gente utilizava essa plataforma, que era o CropWise Protector. Era uma plataforma em que a gente tinha toda a fazenda mapeada. Aqui a gente pode ver que tem as lavouras, né? Cada numeração dessa é uma lavoura. E todos os dias, pela manhã, a gente fazia uma reunião, a gente definia quais lavouras seriam monitoradas e por quê. E a gente iniciava o deslocamento, então, utilizando motos para cada lavoura e fazia monitoramento das pragas. Então, o contorno a gente já tinha no CropWise Protector. E o grid, como a gente fazia? Então, geralmente, como as lavouras elas tinham em torno de 300 hectares e eram muitas lavouras, a gente definia que o ideal seria fazer 10 pontos por lavoura para a gente conseguir manter uma frequência dos monitoramentos. Então, feito isso, a cada em torno de 150 metros, a gente parava com a moto. Então, o próprio CropWise, ele tinha uma opção que mostrava a distância que tu tinha percorrido. Então, a gente parava. Então, o contorno a gente já tinha, o grid era onde a moto parava, em resumo. Então, parava-se nesse local, fazia-se a amostragem das plantas, de algumas plantas, e anotava-se, né, no CropWise quantas plantas tinham sido amostradas, quais que eram as pragas, qual que é a incidência das pragas. E ao final do dia, então, terminado o monitoramento, eram gerados esses mapas interpolados. Eram interpolados os dados e gerados esses mapas. Esse mapa a gente consegue até ver que ele foi feito para pulgões e dá para ver até quem que fez o caminhamento, como é que fez o caminhamento. Então, esse mapa ele foi utilizado para uma aplicação localizada de inseticida. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse mapa, exportou em formato shapefile e colocou no monitor de um pulverizador. E o pulverizador fez a aplicação apenas nas manchas vermelhas pelo sistema on-off. Então, ele reconhecia que ele estava na mancha, ele abria as seções necessárias e quando ele saía da mancha, ele fechava as seções necessárias. Então, foi feita a aplicação e extraídos esses dois mapas do Operation Center. Então, foi feito com um pulverizador M4040 da John Deere, e a partir disso pôde-se obter esses mapas nessa plataforma que é da própria John Deere. Então, aqui a gente tem um mapa da taxa aplicada, então, onde a gente consegue ver aqui duas falhas, né? E à direita a gente tem um mapa da qualidade da aplicação, que é a taxa desejada versus a taxa alcançada. Então, a gente consegue ver mais claramente que a gente teve uma subdosagem aqui. Isso é muito importante, principalmente para essa fazenda, enfim, para todas, porque essa fazenda tinha 45 mil hectares, então ficava muito difícil o controle das operações. Por exemplo, se aqui tivesse alguma falha de aplicação, poderiam ser levantadas diversas hipóteses que estava tendo resistência de pulgão, aquele ingrediente ativo, enfim. Então, é importante até para o monitoramento da qualidade da operação, né? E, se necessário, pode se utilizar para conversar com o aplicador, enfim, e para evitar esses tipos de suspeitas que podem gerar problemas muito maiores, né? Levantar hipóteses falsas que levem a circunstâncias muito piores. Então, basicamente, eram esses os usos. Trazendo um pouco de valores, né? O que representou isso na prática? Então, ao todo, na safra 22-23, na fazenda Paiaguás da CLC Agrícola, foram realizadas 263 aplicações por esse sistema. Então, essas manchas de aplicação totalizaram 13.465 hectares. Se fosse realizada a aplicação em área total,
seria em torno de 50 hectares a mais aplicados, 50 mil hectares a mais aplicados. E para aquela safra, o uso desse sistema de aplicação, utilizando a agricultura de precisão, gerou uma economia de R$ 4.244.000. Então, além dessa economia financeira, a gente teve também uma economia ambiental. Então, a gente fez a aplicação apenas onde era necessário. Dependendo do ingrediente ativo, a gente poderia estar matando inimigos naturais e desequilibrando essas lavouras. Então, tem uma série de benefícios, o tipo, a adoção, né, da agricultura de precisão, principalmente para a pulverização. Então, trazendo um pouco mais de como é utilizada a agricultura de precisão hoje, eu trago aqui o RTK e o RTX, que são amplamente utilizadas nas máquinas agrícolas. Hoje em dia, é bem comum o uso de piloto automático, então você coloca a máquina no rumo, ela vai até o final, você só faz as manobras de cabeceira e coloca ela no rumo novamente e ela vai estreliçando o volante sozinho. Então, o RTK, o RTX, vocês devem saber melhor do que eu, que funciona como um sistema de correção via ondas de rádio, em que a máquina entende da seguinte forma: você faz uma calibração, né? E ela entende, bom, quando eu pareço estar aqui, na verdade eu estou aqui. Então faz essa correção, o que eleva a precisão que a gente está acostumado nos GPS que a gente usa no dia a dia com o Waze, Google Maps. Essa precisão de metros a gente traz para casa dos centímetros, aí uma precisão de 2,5 centímetros para mais ou para menos. Então, isso é bastante importante, eu trago isso porque o RTK e o RTX, eles proporcionam esse cenário na agricultura. Então, aqui à esquerda, a gente tem um print da tela do celular que estava acompanhando uma operação de colheita de milho. Então, aqui a gente consegue ver a colhedora na pista, a gente consegue ver as regulagens que estão sendo adotadas, consegue ver a produtividade, consegue ver a umidade, enfim, diversas informações, até o rumo que foi utilizado para a colheita, que foi um rumo que foi utilizado em um momento para algodão. E aqui à direita, a gente consegue ver o monitor do maquinário. Então, tem essas mesmas informações, aqui também tem as pistas, então aqui está colhendo, né? A máquina está colhendo, e aqui também está sendo colhido. E isso só é possível com o uso desses corretores, porque se a gente tivesse uma imprecisão, na verdade, de metros, a gente provavelmente teria colisão das máquinas ou as plataformas iriam se enroscar, então geraria uma série de problemas. Então, isso é mais para situar vocês, até conversei com o Reginaldo, vocês conhecem bem o que é o RTK, o RTX, com certeza muito melhor que eu, mas é só para trazer como isso está sendo utilizado. Essa parte assim de máquinas, acredito que não tenha tanta imprecisão e tantas fontes de erro, se tudo estiver ocorrendo bem, como na parte de fertilidade, em que a gente consegue gerar mais erros. Por exemplo, se tu se perder, identificar errado uma amostra, ou coletar em uma linha em que foi feito plantio e distribuído adubo, provavelmente você vai superestimar os valores de fertilidade. Então, na parte de máquinas, acredito que isso esteja caminhando melhor, e também porque muitas delas são importadas. Então, agora a gente vai entrar na parte de mapeamento da condutividade elétrica do solo. Esse é um conceito um pouco novo, apesar de já ser utilizado há bastante tempo, e ele é bem importante por alguns motivos que a gente vai ver mais para frente. Basicamente, a condutividade elétrica do solo, a condutividade elétrica, como um conceito geral, ela pode ser entendida como a capacidade que o material tem de conduzir uma corrente elétrica. E o solo não é diferente, ele também tem a capacidade de conduzir correntes elétricas. E essa condutividade elétrica que a gente mede, ela é uma condutividade elétrica aparente e é influenciada por diversos fatores. E ela é importante para a gente identificar a variabilidade do solo, identificar as zonas de manejo, como a gente vai ver mais para frente. Então, aqui na Falker, a gente tem esse equipamento que é o Terran, que basicamente são 4 discos que
Os discos externos, os discos eles funcionam como eletrodos e os discos externos eles inserem uma corrente elétrica configurada no solo e os discos internos fazem a leitura. Então ele é bem compacto, ele pode ser tracionado por um quadriciclo, uma caminhonete, trator, e ele é bem pequeno também, cabe aí na caçamba dessa Saveiro, por exemplo. Essas informações elas vão para um data logger, que é aquele mesmo field box que a gente comentou anteriormente, e podem ser extraídas via pendrive, num arquivo shapefile, como a gente vai ver mais para frente. Então, esse é a visão geral do que é o Terran. E, com base nele, a gente pode fazer inferências sobre textura, disponibilidade de água e criar zonas de manejo. Então, aqui, eu vou trazer um exemplo de um mapa de condutividade elétrica, como a gente criaria ele. Então, aqui a gente teria o contorno, né, via Google Earth. Isso é uma coisa que a gente até comentei com o Reginaldo, que o Google Earth ele é bem preciso, mas ele é bastante utilizado ainda na agricultura, e eu acho que vocês têm muito ainda a entrar nesse setor e fazer essas correções que a gente está fazendo na agricultura de precisão, mas a gente ainda está sendo muito impreciso. Então, fiz o contorno, passei o Terran. O Terran ele pode ser passado em faixas espaçadas a cada 10 a 30 metros. Aqui, no caso, foram feitas faixas contínuas, que gerou essa densidade amostral. Então, olha o volume de dados que a gente tem aqui, né? Cada ponto desse é um dado. Então, quando a gente cria um gradiente, mesmo sem interpolar, a gente já consegue ver mais ou menos como vai ficar, ter uma visão geral de como vai ficar o gráfico, né? Então, aqui eu fiz um histograma, a gente pode ver que tem alguns pontos outliers. Então, eu crio um filtro em que eu coloco os valores entre 0 e 50 de condutividade elétrica para ficarem mais representativos. Eu elimino os pontos com velocidade igual a 0, que podem ser pontos onde o equipamento estava parado para fazer manobras de cabeceira, enfim. E eu tenho um novo histograma aí com os dados muito mais condensados. Ainda parece que não mudou muito, porque são muitos dados, é uma densidade amostral muito grande, é uma medição por segundo. E aqui a gente tem o dado interpolado, né? Então, para que a gente poderia utilizar esse dado? Como eu comentei anteriormente, a gente pode criar zonas de manejo. Então, a gente consegue ver que essa área tem muita similaridade, né? Os pontos que estariam dentro dessa área, eles têm uma similaridade físico-química do solo, e assim como nessas outras. Então, esse mapa ele poderia ser utilizado para direcionar, por exemplo, uma coleta de solos, porque a gente sabe que aqui tem propriedades físico-químicas semelhantes. Então, o Terran é um equipamento, a condutividade elétrica é uma propriedade que a gente pode, ela não muda em pouco tempo, então a gente pode fazer, coletar os dados hoje e daqui 10 anos está utilizando o mesmo dado. E é um dado muito barato, né? Porque com faixas de entre 10 a 30 metros a gente consegue rapidamente mapear todo um talhão. E como eu tinha falado anteriormente, né? Cada amostra de solo é R$65. Se a gente for contar com o amostrador, enfim, pode subir facilmente para 80. Então, é uma camada a mais de dados. A condutividade elétrica, por si só, ela não nos diz nada, mas ela pode nos direcionar para muita coisa. Então, como eu falei, ela por si só não fala nada, mas se a gente começar a colocar um mapa de colheita, um mapa de fertilidade, aí a gente vai começar a poder criar hipóteses e entender essas fontes de variação. Agora a gente vai entrar para a parte de compactação do solo, que é uma parte assim, que está tendo uma certa visibilidade nos últimos tempos, porque por muito tempo o pessoal ficou muito focado em fertilidade do solo e colocando adubo, fazendo correção, e por muitas vezes as plantas não conseguiam nem acessar esses nutrientes porque elas estavam em um solo completamente compactado, não conseguiam crescer suas raízes. Então, a compactação é um dos temas do momento. E
ela afeta, né, a aeração do solo, diminui a infiltração de água. Então, principalmente se a gente for pensar, né, nesses anos que a gente teve estiagem, a gente tem um solo compactado, piora ainda mais esse cenário. Ela pode fazer, enfim, com que as plantas fiquem mais suscetíveis a doenças, faz com que a água não infiltre no solo, mas essa é uma parte mais agronômica. Então, a compactação, basicamente, ela gera um mapa assim, quando é feita a medição com um penetrômetro no solo, ela gera um mapa semelhante a esse, na grande maioria dos solos, mas é importante que a gente saiba a intensidade da compactação, então quantos quilopascais está medindo, em qual profundidade e aonde. Então essas três dimensões, elas são muito importantes, porque a compactação do solo ela não é homogênea, ela é heterogênea ao longo das áreas, e ela diminui drasticamente a produtividade. Existem níveis críticos de resistência à penetração para os diferentes solos. Acho que isso não é muito tema da nossa conversa, mas é mais a título de curiosidade, né? Que um valor não vai ser absoluto, isso é ruim, não, vai depender do tipo de solo em que foi mostrado. E como é que a gente define? Tá, fiz a medição, deu 3.000 kPa. O que significa 3.000 kPa para mim? Então, a gente tem que usar áreas de referência. Essas áreas de referência, elas podem ser matas, podem ser debaixo de cercas, que são áreas que não são trafegadas e que não sofrem com pisoteio animal, por exemplo. E a gente tem aqui na Falker o Penetrolog, que é um penetrômetro, ele é bem compacto, ele cabe aí em qualquer lugar. E basicamente faz a medição, tem um ultrassom aqui embaixo, ele vai reconhecendo a distância e com uma célula de carga ele consegue mensurar a resistência à penetração do solo. Então tá, agora vocês sabem um pouco mais sobre compactação e como é que a gente utiliza a compactação. Aqui vem de novo um dos grandes gargalos de utilizar o Google Earth para fazer contornos, enfim. Até teve, fazendo um comentário paralelo, esses dias teve um cliente que tinha feito um contorno e ele ficou certo, só que ele ficou deslocado, então não estava fechando com o Falker Map justamente por causa disso, por fazer com o Google Earth e utilizar precisão de metros. Então aqui a gente tem um pivô, ele está bem afastado. Opa, pode falar. Só uma pergunta aí. O pessoal já chegou a testar de usar imagens feita com FANT, com drone? Sim, pode ser utilizado e a gente melhora bastante essa precisão. Vocês já chegaram a fazer isso alguma vez ou não? O pessoal chegou a utilizar? Ou... Aqui na Falker não... A Falker mesmo não fez, mas eu lembro da gente ter feito na faculdade. Ok. Pode falar. Não. É só uma curiosidade, já que mas poderia até melhorar o resultado da imagem, da geometria. Sim. Isso eu não tenho, mas eu posso conseguir em algum momento te mandar. Então, basicamente, Google Earth, alguns GPS de navegação, e essa imagem aqui eu quis aproximar ela mais, só que as imagens antigas, as imagens mais aproximadas eram imagens antigas. Então, quando tu vai utilizar esse contorno para gerar algum mapa, para colocar em maquinário, como é que vai ficar, né, a qualidade desses dados? Mas, enfim, é uma área de pivô central. E esse é o mapa das médias de compactação de 0 a 60. Então, também dá para ver que foi feito pelo inverso da distância. Então, aqui a gente tem agora estratificados esses dados. De 0 a 5, a gente pode ver que deram valores inferiores a 1.000 kPa. À medida que vai aprofundando, essas formas vão mudando, né? Então, de 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30 e assim por diante. Então, a gente vê, né, agora, olhando a cada 5 centímetros, como é difícil a gente trabalhar com médias na agricultura, né? E tem gente que está tomando
tomando decisões de, por exemplo, passar um subsolador sem ter esses dados mensurados e sem saber a profundidade em que está tendo uma resistência à penetração mais crítica. Isso é muito importante, porque quando a gente define qual que é a camada compactada, quando a gente consegue mensurar isso, a gente consegue definir a profundidade de trabalho. E a profundidade de trabalho vai afetar diversos fatores, vai alterar o rendimento operacional, o gasto com diesel, o desgaste do equipamento. Então, nesse trabalho aqui, foi testado diferentes marchas em diferentes profundidades. Então, se a gente for olhar só para o gasto de combustível, consumo de combustível, nas diferentes profundidades, a gente consegue ver que mudando 10 centímetros, a gente teve um incremento aí de 20%, 30% no consumo de diesel, né? E isso, na prática, apesar de não ser um insumo como um adubo, por exemplo, ou um corretivo, ele é utilizado sim nas máquinas e ele é um insumo bastante importante. Então, é importante a gente ter esses dados já referenciados e saber exatamente onde utilizar, qual profundidade utilizar. Uma coisa que eu deixei passar sobre o penetrômetro é que geralmente como o pessoal utiliza ele, né? O pessoal tem um contorno previamente feito e o Penetrolog, ele tem um GPS integrado. Então, você vai fazendo o grid à medida que vai fazendo as amostragens, né, de resistência à penetração. Então, para um lugar, ali vai ser, então, geralmente não são equidistantes, né, os pontos de amostragem, como a gente tinha visto ali para a amostragem do solo, de fertilidade do solo. Então, também é utilizada a agricultura de precisão para análise de plantas. Então, a clorofila, o teor de clorofila é proporcional à quantidade de nitrogênio absorvido. E a partir disso a gente consegue fazer algumas mensurações sobre produtividade e recomendar adubação nitrogenada em cobertura. Então, como se fosse uma suplementação para a planta a partir do teor de clorofila. Então, para isso, a Falker tem o Clorofilog, que funciona da mesma forma, né, que o Penetrolog. Ele tem um GPS integrado, a gente tem o contorno, a gente vai fazendo as amostragens, então, são feitas subamostras. Então, uma amostra, você determina quantas subamostras vão definir aquela amostra, gera-se a amostra, e pode-se subir para qualquer lugar que faça interpolação, pode-se gerar um mapa interpolado, tá? Mesmo no Falker Map. Então, esse foi o mapa que foi gerado também pelo inverso da distância, com o teor de clorofila, né? O índice de clorofila. Então, para que, né, como eu já tinha falado, o teor de clorofila, ele vai gerar um mapa que vai ir para o controlador. Com o GPS, ele vai passar a informação de o quão aberta ou quão fechadas essas aletas têm que estar no momento em que estiver passando por aquela mancha, né? Então, vai fazer a distribuição em taxa variável. Então, outra ferramenta muito utilizada na agricultura tem sido o NDVI. Hoje em dia, o NDVI está disponível aí com imagens de satélite de forma gratuita em diversos lugares. Ele basicamente é um índice de vegetação da diferença normalizada, em que quanto mais alto o NDVI, mais verde a planta, maior biomassa, e quanto menor o NDVI, mais perto a planta está de estar morta, né? Mais ela está senescendo. Então, ele indica o desenvolvimento das culturas. Então, aqui a gente tem imagens do OneSoil, que é uma plataforma que tem, acho que, uma versão paga, mas dá para fazer bastante coisa na versão gratuita. Então, aqui a gente consegue ver as imagens ao longo do tempo, qual que é uma implicação negativa, né, do uso de imagens de satélite. É que aqui, por exemplo, teve uma nuvem, então a gente comprometeu parte dos dados, mas dependendo do uso, elas nos servem muito bem, elas têm um pixel bem maior do que os
sensores ativos, por exemplo. Então, qual que instrumento a gente deve utilizar, qual a finalidade, isso vai depender do nosso objetivo final. Então, a Falcre também tem o Flexo, que basicamente é um sensor ativo de NDVI proximal, e a gente consegue utilizar ele sob qualquer condição climática, inclusive à noite. Então, ele transmite um impulso de luz e verifica a quantidade recuperada dessa luz. Então, ele pode ser acoplado em qualquer equipamento. Aqui a gente consegue ver um quadriciclo. A gente fez a amostragem, né? Então, rodou com ele na área. Aqui gerou diversos pontos. Esses pontos foram colocados no Falcre Map. Foi feito um contorno. Nesse caso, foi no Google Earth. E foi interpolado, gerando esse mapa de NDVI. Então, ele também poderia ser utilizado para adubação nitrogenada, por exemplo, ou o pessoal utiliza esses mapas para dessecação pré-colheita. Então, nesse caso, ao contrário da adubação nitrogenada, em que a gente quer que a planta fique mais verde, na dessecação pré-colheita, a gente quer colocar um herbicida para a planta morrer mais rápido e a gente ter grãos mais secos, mais fáceis de colher e de armazenar. Então, também tem outras ferramentas que são utilizadas para monitoramento da umidade do solo. Então, é muito comum o uso, principalmente na Bahia, crescendo também bastante para o centro-oeste, de pivôs centrais, né? Então, qual o critério que a gente utiliza para ligar ou não ligar um pivô? Então, a gente precisa ter esse dado mensurado com o sensor. A gente tem o Hydrofarm, essa régua, ela funciona como um capacitor e a gente consegue fazer a coleta desses dados. Essa parte aqui também ela é georreferenciada, então tu consegue ter o contorno, consegue gerar vários dados, interpolar e gerar um mapa de umidade para entender até onde o pivô tem que circular, se ele tem que dar a volta completa ou se ele tem que ir só até algum lugar específico. Então aqui, como eu tinha falado, basta que a gente tenha um contorno, os dados e interpole, né? Então aqui a gente tem na Avenida São Pedro, aqui em Porto Alegre, a gente estava fazendo alguns testes de validação e acabou que o Hydrofarm esse é um produto relativamente novo. Então a gente pegou os dados da validação, onde a gente fez o contorno, gerou os pontos eram os locais, né? O grid era o local onde a gente fez a coleta do dado e interpolou. Então, basicamente, hoje em dia a gente consegue, com essas 3 informações, a gente consegue gerar um mapa em qualquer lugar, né? Por isso que Kátia, o mapa... Pode falar. tem uma pergunta do Renan Quiroga aqui. Pode falar. Ó, ele colocou aqui, bem interessante os mapas de diagnóstico da argila e análise de clorofila, com possível acordo da União Europeia e Mercosul, sendo que é um dos entraves pela Europa e é um de alguns produtos agrotóxicos proibidos utilizados no Brasil. É possível mapear e selecionar a lavoura que pode estar com produto agrotóxico proibido ou não para o agricultor? No caso, para viabilizar sua safra para a Europa no futuro? Desculpa, ficou um pouco cortada, eu não entendi. Tu consegue repetir as últimas partes, Reginaldo? Tá, vou de novo aqui. Ele está dizendo que a União Europeia e o Mercosul têm os entraves de acordo por causa do uso de produtos agrotóxicos que são proibidos e são utilizados no Brasil, né? Tá, certo. Como tu mostrou essa análise de diagnóstico de argila e análise da clorofila, ele está perguntando se é possível mapear e selecionar a lavoura que pode estar com esse produto agrotóxico que é proibido para o agricultor. E aí, no caso, para viabilizar se a sua safra pode ser utilizada para a Europa no futuro? Então, eu acho que assim, de forma direta, não é possível mensurar com um clorofilômetro ou com uma análise de argila. No caso, fazendo uma análise química de argila, dependendo do produto, pode ser que ele tenha ficado retido na argila e que consiga se mensurar a concentração, identificar a concentração desse produto, se realmente houver, né, a aplicação dele. Mas de forma direta, sim, não.
Mas quem sabe no futuro a gente tenha ferramentas que façam isso, né? Mas de forma direta, assim, ainda não temos. Obrigado. Vai ter mais perguntas aqui, ó. Douglas Bueno. Como é feita a transmissão dos dados do Hydrofarm? O Hydrofarm, tu consegue fazer a transmissão via Bluetooth para o Falker Water, que é um aplicativo que vem junto com o Hydrofarm, ou tu consegue fazer a transmissão dos dados via um cabo USB normal, esses de carregador de celular. Tem mais outra pergunta aqui. Marco Aurélio Carvalho. Quantas pessoas acabam envolvidas nesse processo para ser possível resultado em uma safra? Então, no caso, para fazer um mapa, para fazer coletas de amostras de solo, eu não sei qual que era o contexto, em que momento que da fala que estava e essa pergunta ficou para trás. Se o Douglas puder responder. É o Marco Aurélio. Marco, isso. O Marco Aurélio, tu pode complementar aí? Ele está digitando. Tranquilo, acho que agora melhorou. Eu tinha colocado aqui o pessoal fazer pergunta antes. Okay, ele falou... falando muito rápido também, não dei muita brecha, né? Não, mas tá bom, Ele falou assim, ó, desde a coleta até o mapa com os resultados para aplicação. Tá. Eu acho que eu estou entendendo. Ele quer saber assim, ó, quantas pessoas para fazer todo esse mapeamento, gerar e chegar lá e aplicar essas informações com o mapa que foi produzido no campo. Perfeito. Então, basicamente, para a etapa de planejamento, gerar os contornos, os grids, enfim, precisa geralmente de ter uma pessoa só. Para fazer as coletas, se não me falha a memória, na fazenda que eu fiz estágio tinham 45 mil hectares. Claro que eles já faziam coletas por zona de manejo, já não eram essas coletas de uma amostra por hectare, por exemplo. Então, depende do tamanho da área, mas acredito que para a fazenda, se não me falha a memória, eram em torno de umas 5 pessoas para isso, mas claro, a densidade amostral já era muito menor. E para fazer a interpretação, acho que um agrônomo dá conta, porque já tem as fórmulas prontas, sobe os dados, faz as interpolações e gera os arquivos e então, claro, não precisa de tanta gente. E o que acontece? Para coletar as amostras de solo, tem muitas consultorias especializadas em agricultura de precisão. Então, elas mesmas têm o quadriciclo, tem o técnico vai lá, faz a amostragem, caminha para o laboratório. Os laboratórios, eles são certificados, não é qualquer, tipo, uma fazenda não vai ter o próprio laboratório de amostragem do solo. Não, para gerar laudos, né, de amostras de solo, não. São alguns poucos laboratórios, aí tem que esperar o tempo do laboratório fazer essa análise e na sequência já retorna. E também vai depender muito de quantas amostras você vai fazer, né, por lavoura. Então, aqui no sul tem muita gente que usa uma amostra por hectare. No Mato Grosso, as áreas são muito maiores, então acaba que usa uma para 10 hectares, geralmente. Então, isso vai depender muito da região em que tá. Mas, por exemplo, fazendo com um quadriciclo, é bem rápido, assim, porque basicamente tu para o quadriciclo, tu liga a broca, desce a broca sobe, tu tira o solo do pote, coloca no saquinho, identifica e já vai para o próximo ponto, assim, é bem rápido. E também depende muito do método que você vai estar utilizando, né? Com uma pá, possivelmente vai ser bem mais demorado. Só uma curiosidade aí, a questão do que eu já conversei contigo antes, né? Que eu gosto de assistir Globo Rural. E até eu assisto há muitos anos já e eu acompanho direto. Até eu vi que tem muita startup surgindo, já que tu falou das empresas aí, tem muitas surgindo para dar esse suporte para as fazendas aí. E ainda tem um outro detalhe, tem tecnologias novas surgindo, como a gente comentou lá sobre trator automatizado, que não precisa ninguém para dirigir o trator, e do jeito que a gente está indo até para coletar a amostra, daqui a pouco tu tem um robô que faz a coleta na posição por coordenada lá. Sim. E isso não vai ficar tão longe. Eu enxergo que isso daí não vai demorar muito.
Nos próximos slides a gente vai até ver que essas startups, enfim, também estão direcionando agora as energias para, de alguma forma, conseguir correlacionar, fazer alguma medida meio que direta da concentração dos nutrientes no solo. Aí tu vai economizar várias etapas, né? Tu vai economizar a etapa de amostragem, tu vai economizar a etapa de mandar para o laboratório, tu já vai ter um laudo direto, né? É porque quando tu começou lá, quando colocou os números, 4 milhões de economia, são números que Isso surpreendem aí. E isso foi com o uso de agricultura de precisão para pulverizações, né? Fora o que se utilizou para fazer os mapas, né? Para aplicação de fertilizantes, corretivos, fora o que se economiza de diesel, de tu usar a profundidade de trabalho correta. Então, por isso, né? Quando eu falei daquele gráfico lá no início, que seria sim possível a gente alimentar mais pessoas com a mesma área, vem muito disso, né? Quantas fazendas que estão usando todas essas tecnologias? Poucas, tem muitas que não utilizam nem agricultura de precisão para amostragem de solo. Então, tem muito ainda a evoluir, tem muito espaço. E a agricultura de precisão ela está bem consolidada, mas a distribuição dela ainda não está como poderia estar, né? Tá no início para algumas regiões. Que nem se a gente pega o noroeste aqui do Rio Grande do Sul, se a gente pega o centro-oeste, agora o oeste da Bahia, isso está se consolidando muito mais, né? E Agora até uma para outra curiosidade, tem o outro detalhe que é a produtividade, né? Teria que ser mensurada. Quanto ganhou de produtividade aquela lavoura depois que usou a agricultura de precisão? Quanto que ela produzia antes da agricultura de precisão e quanto que ela produziu depois? Isso daí são números também que somam nesse processo. Né? Exatamente, se a gente for falar de adubação, por exemplo, a gente considerar a área homogênea, tá, tudo bem, mas as plantas não funcionam nesse esquema de quanto mais melhor. Se tu colocar em excesso algum adubo, por exemplo, fósforo, tu pode queimar as plantas pelo excesso de adubo. Então às vezes tu não coloca a ponto de tu ter sintomas visuais claros da planta morta, mas tu dá uma queimada nela que já reduz o potencial produtivo. Poderia estar analisando isso com uma imagem de NDVI, por exemplo, usando várias camadas de dados novamente, né? Uma imagem de NDVI não ia te dar a explicação por inteiro do que está acontecendo. E a surpresa, como tu disseste, aí é a quantidade de pessoas que envolvidas no trabalho, né? Não são muitas pessoas. Né? Não são muitas pessoas. E acho que Só que a cada vez qualificação das pessoas, só que a qualificação é cada vez maior, né? Tem que entender de várias coisas para chegar no resultado. Né? Exatamente. Ó, o professor Agora a gente Gag fez uma pergunta aqui, ó. pode falar. Há vários diagnósticos que são praticamente obtidos em tempo real. Qual a análise laboratorial ainda é mais demorada? Então, as análises laboratoriais, elas são feitas basicamente para emitir um laudo da concentração dos nutrientes, né? Então, geralmente eu não sei porque elas vão juntas, as análises de textura e de fertilidade a utilizar da mesma amostra. Então, elas vêm ao mesmo tempo. E isso vai depender muito do laboratório. Essas análises, elas são muito sazonais. Então, por exemplo, agora é o momento que o pessoal lá para cima, no centro-oeste, está fazendo amostragem de solo. Então, provavelmente, os laboratórios estão lotados de amostra. Se a gente for olhar, talvez em janeiro, já não tenha tantas amostras assim. Então, vai depender também da disponibilidade do laboratório. Essas duas análises, elas são feitas juntas, né? As análises de solo. Ok, obrigado. Então, a gente está se encaminhando já para o final, acho que eu me estendi um pouquinho. Quais são as perspectivas e os desafios, então, para a agricultura de precisão? Então, como o professor Reginaldo falou, a Horsch, na Bahia Farm Show, lançou essa semeadora, que é uma semeadora autônoma, a gente pode ver que não tem nenhum trator tracionando ela. A gente tem aqui um operador com um controle remoto. Então, isso parece muito distante, mas como eu falei, as máquinas hoje em dia a gente coloca elas no rumo e elas vão até o final e a gente só faz a manobra de cabeceira. E por que não fazer isso à distância, né? Fazer isso com controle remoto?
Então, claro, ainda não foi aprovado o uso de robôs na agricultura brasileira. No Brasil, por enquanto, não é utilizado, mas já vem se encaminhando, né? Outro equipamento que foi lançado, se eu não me engano, na AgriShow, pela Solinfitec. A Solinfitec também é uma empresa bem importante assim, de agricultura de precisão. Eles fornecem serviços de telemetria de estações meteorológicas e eles lançaram o Hunter. O Hunter nada mais é do que um robô que trabalha à noite fazendo o monitoramento e controle de pragas. Basicamente, ele funciona como aquelas raquetes que a gente encontra no centro para vender. Basicamente, é similar a isso. Eu não sei como é que anda a adoção dele no Brasil, como é que está a compra desse equipamento, mas certamente tem muito a evoluir. Só que aí a gente se depara com o que é uma perspectiva e a realidade, né? Então, nas lavouras, muitas vezes a gente tem até buracos de tatu, enfim. Então, se esse equipamento passar, ele pode ficar preso no buraco de tatu e toda a tecnologia dele ficar parada ali, não ser utilizada, né? Então, também tem esses tipos de desafios, né? Então, como a gente tinha conversado, né, sobre as análises de solo, isso é uma coisa que está se caminhando muito nos últimos anos. A Lavor começou a importar para o Brasil dessa empresa chamada Steno, esse Farm Lab, que basicamente ele faz análises de solo. Claro, eu não sei direito como ele funciona, eu acredito que tu tenha que ter as informações do solo e ele faça correlações, né? Ele não faz uma medição direta de todos os nutrientes. Mas cada vez mais eu acho que o pessoal as startups vão caminhar no sentido de criar correlações, criar reagentes que possam ser utilizados rapidamente na fazenda, e as coisas vão caminhar para esse sentido também, para agilizar, né, um pouco essa parte do laboratório. Então, terminando quase a apresentação, as perspectivas e os desafios, como a gente viu, né, a agricultura de precisão ela é bastante importante, a gente tem que produzir cada vez mais, utilizando a mesma área, e isso vai ser possível porque apenas 20 a 30% das lavouras brasileiras utilizam pelo menos uma ferramenta de agricultura de precisão. Se eles utilizam essa ferramenta de forma precisa, não sei. Mas então ainda tem uma faixa, né, uma porcentagem de 70%, 80% das lavouras para a gente explorar e para a gente entrar com essas novas tecnologias, né? Então, pelo menos uma, pode ser que utilize só uma, né? Então, quantas mais teriam disponíveis para utilizar, quão mais eficiente poderia tornar esse processo? Então, basicamente é isso. Aí, falando um pouco da Falker, já falei, né? Ela é uma empresa que ela surgiu como uma startup incubada na URGS. O primeiro produto dela foi aquele medidor de resistência à penetração, uma versão mais antiga, a gente lançou um novo. E basicamente ela desenvolve tecnologias aqui em Porto Alegre que atendem o mercado nacional e internacional. Então isso é bastante importante, porque quando a gente fala da agricultura, por muito tempo a gente importou tecnologias da Europa, principalmente, muito por conta da imigração, né, europeia para o Brasil, de alemães, italianos, enfim. Então a gente fazia aragem do solo, fazia diversos manejos que acabavam prejudicando o solo, por exemplo, em um cenário tropical, subtropical. Então esse é um fato bastante interessante da Falker, de ela ser uma empresa brasileira. Atualmente a Falker está presente em mais de 30 países, e aqui tem alguns dos nossos clientes. Com certeza a lista está bem maior, porque eu peguei isso de um lugar, de uma apresentação mais antiga. E a gente tem várias linhas, né? A agricultura de precisão, que é aquela parte do Falker Map e dos aplicativos que a gente tem, e os equipamentos, né, para compactação do solo, análise de plantas e controle de irrigação, que podem ser utilizados para a agricultura de precisão. E basicamente isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês consigam se enxergar cada vez mais atuando dentro do agro, porque como eu estava conversando com o Reginaldo hoje à tarde, quem está fazendo agricultura de precisão
são agrônomos. E agronomia é um curso muito generalista, a gente vê desde a célula até o trator. Então, seria muito interessante assim a gente ter um contato maior com vocês para fazer alguns aperfeiçoamentos aí no processo, que a gente sabe que já evoluiu bastante, mas ainda tem muito a evoluir. É isso, eu me coloco à disposição se tiverem mais dúvidas, esse é meu e-mail, caso queiram entrar em contato. Esse é o site da Falker, caso queiram conhecer os produtos. O Falker Map, se quiserem fazer alguns testes, ele tem uma licença gratuita de até 200 hectares, então vocês podem estar utilizando aí para testar, enfim, mexer um pouco. Tem uma professora Cláudia que quer fazer a pergunta com o microfone, mas só complementando isso que a Kátia está falando, e eu vou fazer uma visita lá na empresa qualquer hora e a gente vai ver se começa a abrir uma oportunidade de estágio para os alunos do curso lá. Vai ser uma coisa bacana essa interação entre o pessoal dos engenheiros agrônomos com os engenheiros cartógrafos e agrimensores. Então, é uma oportunidade bacana. Tem mais uma informação rapidinho aqui, peraí. O Clóvis deu parabéns aí, aprendemos bastante com a sua palestra, experiências. Como ele é professor de sensoriamento remoto, vejo agora como podemos avançar na integração desses dados com processamento de imagens aéreas, multiespectrais, os índices espectrais de vegetação, solo e assim por diante. Ele agradeceu, falou obrigado aí pela tua palestra. Professora Cláudia, fique à vontade, pode fazer a pergunta. Oi, boa noite, Kátia. Obrigada pela sua apresentação, gostei muito de ter acompanhado, realmente. Bem interessante o trabalho de vocês, da Falcner. Eu tenho só curiosidades bem simples, eu creio, Kátia, porque eu sou professora de cartografia, então são algumas denominações que, às vezes, só para eu entender, a gente acaba até podemos usar como entender como sinônimos, né? O que você chama de contorno no início do levantamento? O que é essa linha, esse contorno para vocês? Então, é a delimitação da área que a gente considera que é a lavoura, né? Então, é a delimitação da área. Eu achei que fosse isso mesmo, mas é um termo que nós não usamos com frequência, ou às vezes de uma forma, assim, de uma tradução literal, algumas pessoas chamam de contorno as curvas de nível, né? Por causa da palavra Sim. em inglês. Então, eu fiquei com uma certa dúvida, mas agora eu entendi. Obrigada. Agora, Cláudio, eu vou te devolver a pergunta e eu vou perguntar qual que é a terminologia mais correta que vocês utilizam. Nesse caso, aí eu usaria a expressão completa, delimitação da área onde será feito o trabalho de agricultura de precisão, né? Eu usaria dessa forma, até para quem, se você for conversar, por exemplo, com os fazendeiros, né, com os engenheiros agrônomos de fazenda, fica... Já que você perguntou, a minha sugestão seria exatamente essa, eu acho que eles entenderiam melhor. Parece para mim, né? Posso até completar aí, professor, sobre isso daí? Só um pouquinho. A minha questão foi mais técnica, porque em inglês o contour, né, é isolinhas, e como a agricultura de precisão é toda baseada em mapeamentos que são registrados, a construção, na verdade, é a representação digital de superfícies dessas características, né? Então, se faz a superfície ali, por exemplo, da variação da compactação do solo, se faz a superfície da variação de água do solo, faz a superfície, enfim, de tudo que vocês usam para depois definir como vai ser feita a correção, enfim, né? Por agricultura de precisão e a colheita. Então, como tem esse termo em inglês contour, né? Que pode ter a tradução literal de contorno, mas na verdade, assim, Kátia, não faz diferença. Se vocês entendem, se seus colegas entendem, se os fazendeiros entendem, é um vocabulário que está dentro desse ambiente, tá bom. Reginaldo, eu quero só fazer mais umas 2 perguntinhas, mas vou te... Pode fazer. Pode? Pode. Se vocês... Aí é uma questão mesmo, porque como eu trabalho numa linha da cartografia que a gente define
Quando eu chamo de mapeamento, Kátia, tem que pensar no produto moderno mesmo, né? Ele, no final, é a representação digital do resultado do mapeamento. É que, às vezes, algumas pessoas pensam ainda, quando a gente fala em mapeamento, ainda pensam no produto físico, e não é mais. Então, quando a gente trabalha com projetos cartográficos para especialistas ou para uso direcionado, como é o caso da agricultura de precisão, todas as características do mapeamento em si, ela é definida conforme a necessidade do usuário. No caso, vocês seriam os usuários. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, até por uma curiosidade. Se vocês usam o Google Earth, o Google Maps, para fazer a delimitação da área, e se vocês usassem o método mais preciso, a precisão traria algum ganho para vocês ou não? Ou o Google Earth é suficiente? Eu fiquei curiosa. Então, é que assim, o Google Earth ele é utilizado num contexto de já estamos fazendo alguma coisa sobre, né? Mas acredito que, como a gente vai interpolar os dados, dependendo de quantos dados a gente vai coletar, esse ganho de precisão de sair de metros e ir para centímetros talvez não seja tão fundamental. Mas à medida que a gente vai aumentando o número de dados coletados, vai se tornando cada vez mais importante, né? Ter uma precisão maior. Isso, eu pensei em questão da produtividade agrícola mesmo. Diretamente, porque tem um momento que você falou que uma das aplicações, vocês fazem um caminhamento e que essas linhas de caminhamento, elas têm uma largura aproximada de 30 metros, né, que você falou. Quando vocês coletam, tem um tipo de dado que vocês coletam que gera... Isso, a condutividade elétrica, exato. A gente não precisa percorrer toda a área. Espaçando a cada 10, 30 metros, já seria o bastante para a gente ter uma informação. Claro que quanto mais informação, melhor. A gente fica menos dependente de interpolar esses dados e da interpolação desses dados. Mas, pois é, nesse caso, a gente tem uma densidade amostral maior e, nesse caso em específico, não precisaria ter tanta precisão. Mas se a gente fosse para mapas de colheita, por exemplo, faria bastante diferença. Os mapas de colheita aí, a precisão desceria para quanto de uma colheitadeira com SRTK, etc., para 1 metro? Então, com RTK, dependendo do RTK, eu sei que da John Deere ele tem uma precisão aí de 2,5 centímetros para mais ou para menos. Sim, e na colheitadeira, qual seria aí o que se esperaria disso na melhor possibilidade? Para uma colheitadeira faria sentido no contexto de interpretar os dados. Então, por exemplo, se eu estou passando, se eu tenho um erro de 20 metros e a plataforma tem 20 metros de largura, faria diferença eu coletar um dado aqui ou lá. Por exemplo, naquela foto que a gente viu, em que tinha a produtividade média e a produtividade daquele lugar em que estava sendo colhido, faria bastante diferença, né? Esse erro de metros, né? Tá, entendi. E por último, agora realmente uma curiosidade, os antigos mapas de tipo de solo ainda têm seu uso? Porque aqui eu vi que se coleta os dados, se gera as representações. Aquele grid que você falou é uma estrutura, a gente chama de estrutura matricial raster, né? São superfícies. São superfícies, tem representação digital. Hoje se pode... Então, se vocês fazem a coleta as diferentes coletas, né? Os diferentes sensores, as diferentes variáveis, e já geram as superfícies, e tem softwares computacionais que podem fazer essa integração, análise, uma série de coisas. Se usa ainda mapa de tipo de solo? Sabe? Então, mapas de tipo de solo, o tipo do solo não é uma propriedade que muda em pouco tempo, né?
Então, o mapa de tipo de solo é uma informação que ainda se utiliza, não tanto para agricultura, a gente utiliza, por exemplo, as análises de textura para ter mais informações sobre o solo, mas os mapas de tipo de solo, eles foram feitos, por exemplo, há 10 anos atrás, o mesmo tipo de solo continua permanecendo. Agora, as análises de fertilidade do solo, essas mudam, porque a planta vai exportar nutrientes, enfim. Mas os de tipo de solo não mudam, só que daí também qual que é a escala desses mapas de tipo de solo, né? Então é sempre importante a gente saber a textura do solo, para a partir da textura entender um pouco melhor como é que está a distribuição desses solos na área. Então, em uma mesma lavoura, a gente pode ter um solo com mais argila ou com mais areia, e isso vai mudar na adubação, por exemplo. Entendi, Kátia. Muito obrigada de novo. Obrigada também pela apresentação. Eu gostei bastante de assistir, de ouvir, aprendi muito. Obrigada. Obrigada, Reginaldo. Era isso. Obrigado. Professora, só complementando aquilo do contorno, a gente poderia chamar numa linguagem mais, vamos dizer, que a gente está acostumado, seria o perímetro da lavoura. Isso. O perímetro é o mais, o perímetro é mais... É o perímetro mesmo. Uhum. É isso mesmo. É o perímetro. Tá, agora aqui tem duas perguntas. Eu vou começar aqui com o Renan Quiroga. Ele está dizendo, eu trabalhei na Cientec, a Falker foi fundada na Cientec em 2005. A inteligência artificial já chegou no agronegócio e está crescendo no mundo agro desde 2021. O Brasil também está crescendo. A Falker já utiliza no mercado da agricultura de precisão ou ainda está em estudo? A inteligência artificial. Se eu errei, Renan, tu me corrige aí. Pelo que eu entendi, tu está querendo saber se a inteligência artificial já está sendo utilizada pela Falker aí, ou ainda está em estudo. Então, por enquanto, assim, a inteligência artificial, talvez nessa abordagem que ele está falando, ainda não. A gente tem softwares que se ele considerar que é inteligência artificial e não só os equipamentos, sim, a gente está utilizando. A gente tem mas a gente utiliza mais no sentido de ter dados, fazer cálculos de lâmina, interpolar. Então, a Falker, ela passou para além dos equipamentos. Então, se for nesse sentido de software, sim, utilizamos. Ok, obrigado. Agora mais uma pergunta da Luísa Verli Rosa. Ó, ela está explicando, ó, no início tu falou que para cada parte do grid é uma amostra de solo. Existe uma área que maior que ela já não seria mais econômico fazer com a agricultura de precisão? Seria maior do que a comparação com o grid, ou Luísa? Então, em cada grid, a gente determina um número de subamostras que irão compor uma amostra. Eu acho que ela está querendo comparar se a coleta, se dependendo da área, seria... Sim. Não seria necessário tanta precisão assim no local para poder fazer essa análise. Pelo menos foi o que eu estou entendendo aqui. Ela falou que seria questão de custo, se valeria ainda a pena a precisão. Porque dependendo do tamanho da área, vale a pena eu gastar, investir para ter uma agricultura de precisão se a minha área não é tão grande assim, vamos dizer. Então, grid que é criado. Sempre, sim, entendi agora. Sempre acho que valeria a pena tu ter algum tipo, né, de grid. Claro, o detalhamento com que tu faria as amostras, talvez para áreas maiores, economicamente não seria viável, né? Por exemplo, tu usar, vou pegar o exemplo da fazenda que eu fiz estágio, 45 mil hectares. Se tu fizesse 2 amostras por hectare, 90 mil amostras, vezes R$85, por exemplo, ficaria muito caro. Claro, tu teria um detalhamento, mas acho que nesse sentido, acho que valeria mais a pena tu ter a informação da condutividade elétrica aparente, como eu mostrei, a partir da condutividade elétrica aparente, direcionar a criação dos grids. Acho que economicamente valeria mais a pena e faria mais sentido. Tá ok, Luísa? Não sei se era isso. Ela entendeu. Ela falou que é isso. Ela agradeceu, obrigado. Era isso sim.
Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Aproveitando essa oportunidade aí, pelo conhecimento da Kátia aí. Olha, tivemos bastante pessoas presentes aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? André Neves está digitando, Marco Aurélio também. Pois eu vou ver se eu consigo disponibilizar essa apresentação para colocar no Instituto, para quem quiser depois assistir assíncrono, como a gente diria. Só está digitando aqui as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta usando o microfone aí? Olha lá, o Marco Aurélio Carvalho. Os pontos do erro são decorrentes de quê? Agora, os pontos de erro do que tu está perguntando, Marco Aurélio? Se for por conta do processo em geral, então, as fontes de erro, vamos pegar para análise de solo, né? Tu pode ter erro por amostrar em uma linha de plantio em que foi distribuído adubo, então ali tu vai superestimar os valores, esse seria uma fonte de erro. Você pode não fazer a limpeza adequada da broca, então sair de uma área e ir para outra com resíduos de solo da área anterior. Você pode contar com a má-fé do amostrador, que vai fazer as coletas de qualquer jeito, em um canto, vai identificar e vai falar que fez certinho. Você pode contar com erros do laboratório, que não é tão raro, embora os laboratórios sejam certificados. Então, você pode contar com erros de tu usar uma escala muito grande e ela não representar a variabilidade da tua área, poder talvez estratificar mais e estar utilizando uma escala muito grande. Então, são diversas fontes de erro ainda. Não sei se era isso. Tem mais uma pergunta. Pode ter algum erro também na parte de regulagem do maquinário, em que não vai estar distribuindo a dose correta. Pode ter algum erro de estar passando muito rápido, distribuir uma dose menor. Então, ele disse que está certo, respondeu, é isso aí. Muitas fontes de erro. Tem que contar com a confiança e pessoas comprometidas em todo o processo. É porque tem uma coisa que vai acontecer posterior a isso, se o resultado da produtividade não vai ser tão boa. Tu vai ter o efeito colateral depois disso. O objetivo é aumentar a produtividade. Teoricamente é para produzir uniforme. Se teve algumas falhas aí, tem que ver qual que foi o problema. Aí a gente vem voltando a falar, né, do engenheiro agrônomo, enfim, que não utiliza agricultura de precisão. Então, tudo bem, tu vai ter a resposta na produtividade, mas a produtividade ela pode ser afetada pelo clima, ela pode ser afetada por algum fungicida que tu passou e deu fitotoxidez ou algum herbicida, ela pode ser afetada por colaterais aí. Então, são muitas fontes de variabilidade, é bem difícil. Aí vem um ciclone, essa tropical, e faz um estrago. Aí acaba com toda a brincadeira. Exatamente. Ó, tem o Paulo Sérgio aqui, fez a pergunta. Qual é a melhor para agricultura de precisão, Vant ou satélite? Vant. Vant porque tu consegue um pixel menor, né? Consegue um maior detalhamento. Sem dúvidas, Vant. Alguém mais tem alguma pergunta? Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida mais em relação à Falker mesmo, tudo bem? Minha ideia seria muito mais, hoje vocês fabricam equipamentos, vocês vendem direto ao produtor, vocês trabalham com revendedores, vocês prestam serviço. Hoje, qual que é a ideia de vocês frente ao negócio? Então, hoje a Falker, ela trabalha com vendas diretas, né, no Brasil. Então, a gente vende direto para o produtor, para o engenheiro agrônomo. Antigamente, até pouco tempo atrás, na verdade, os produtos eles eram mais direcionados para engenheiros agrônomos. Agora a gente tem visto um crescimento bastante grande de produtores nos procurando. E para o exterior a gente tem revendedores. Dependendo dos países a gente faz venda direta e para outros países a gente tem revendedores. Por exemplo, no Paraguai a gente tem um parceiro bastante importante que é a Cima, que faz essa venda. Show de bola, obrigado.
Até curiosidade pela tua pergunta, Christian. Quando entrar os giros cartógrafos e agrimensores lá, talvez pode mudar o caminho aí, o perfil da empresa. Vai ter uma outra situação, hein? Outras possibilidades. Tem alguém digitando aqui. Tem bastante a agregar, né? Sim, com certeza. Foi boa essa parceria, gostei muito. A Kátia foi bem didática, foi bacana, Kátia. Sua apresentação tá de parabéns aí. Tem bastante gente digitando aqui, mas não chegou ainda a pergunta. Ó, o negócio tá tão interessante que ninguém fugiu ainda, tá todo mundo aí, ó. Tem que agradecer a turma que tá aí participando aí. São muitas perguntas que estão vindo aqui. André, Renan. Alguém quer fazer alguma pergunta usando o microfone? Acho que o Renan fez alguma pergunta ali. Quais países além do Brasil? Então, eu vou até abrir a lista, acho que eu tenho aqui, deixa eu achar. Mas, basicamente, a gente tem distribuidores que eu lembro na Argentina, no Peru, tem um na França, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Paraguai, Argentina, Uruguai, Índia, Sérvia, América Central, Colômbia, Espanha, Canadá, Bolívia, Turquia, México, Colômbia. São vários países, alguns vendem mais que outros, né? Por exemplo, o Paraguai vende muito, vende bastante, mas a gente tem, por exemplo, hoje estava atendendo uma moça que era do Canadá, então a gente vende para diversos países. Aproveitando esse gancho aí, eu vou incentivar os alunos a aprender inglês, né? Não pode ficar só no to be or not to be, não. That's the question, mas tem que aprender inglês. E chinês depois. Shei. Eu só sei isso também. Tem a pergunta do André. No desenvolvimento de produtos, se tu tem alguma participação? Então, faz 2 meses que eu estou na Falker. Eu participo de algumas validações e caminho junto com alguns projetos, levantando ideias, algumas técnicas, mas a maioria é mais de usuário, então, por exemplo, de interface de software, como é que vai ser. Mas a maioria das ideias, assim, os produtos da Falker, eles vêm de parcerias com outras instituições. Por exemplo, agora a gente vai fazer um pré-lançamento no Congresso de Solo, semana que vem, do permeômetro de Guelph. Então, o permeômetro de Guelph, não sei se vocês utilizam, sabem o que é. A gente vai estar desenvolvendo uma versão completamente automatizada do permeômetro. Então, ao invés de estar ali a cada 2 minutos coletando o nível da água, ele vai fazer isso automaticamente. Então, esse foi um projeto que foi desenvolvido com a Embrapa Solos e um instituto de física que eu não me lembro o nome, desculpa, mas basicamente os produtos da Falker vêm nessa ideia, né? Com algum instituto, alguma coisa nesse sentido, eles dão algumas ideias, a gente entra com a mão de obra, outras ideias e vai validando, testando, enfim. E acredito que eu vá participar de vários, estou participando de alguns, mas não participei ativamente de um do início ao fim. Eu peguei o final da validação do Hidrofarm e agora estou pegando o permeômetro de Guelph. O André está digitando mais alguma coisa. Eu já vou sonhando com algumas coisas aqui. Ó. Eu já que eu falei que eu ia fazer uma visita, eu vou mesmo. Viu? E aí vou ver se a gente consegue estabelecer tipo uma parceria de convênio para os alunos fazerem estágio, sei lá. Aí vão abrir outras oportunidades para os alunos. Aí. Sim, pode vir. Até a gente pode combinar de tu conversar com o Márcio é o CEO. Acredito que a gente consiga separar um tempinho para isso sim e tentar trazer cada vez mais a engenharia cartográfica de agrimensura aqui para fora. A pergunta do André. Ó. Minha pergunta foi para a melhoria das tecnologias e algum projeto com a universidade. Esse desenvolvimento de produtos, se tem alguma participação. Para a melhoria das tecnologias, a gente tem uma tabela, basicamente, que a gente vai registrando
as melhorias contínuas que a gente pode fazer, vai captando feedbacks de clientes, por exemplo, o permeâmetro de Guelph, eu fui ali na URGS, eu captei alguns feedbacks do Getúlio Figueiredo, ele nos repassou que seria interessante ter como usuário, como pesquisador, a gente vem, discute e leva tudo isso em consideração. Os produtos, eles sempre estão passando por melhorias contínuas, a gente está tentando criar uma periodicidade de fazer o Product Council para discutir, né, as melhorias contínuas, quais são prioridades, quais não são, e melhoria das tecnologias e algum projeto com universidade. Projeto com universidade, agora, direto, eu não me recordo, possivelmente a gente vai ter bastante trabalhos com permeâmetro de Guelph, eu provavelmente vou utilizar para o meu mestrado também. Então, vai ser feito aí em parceria com a URGS, mas dos produtos anteriores, se eu falar, eu vou estar mentindo, porque eu não estava aqui. Mas com as Embrapa, com várias Embrapas, eu sei que sim, Embrapa Solos, Embrapa Instrumentação, sei que sim. Tem alguns alunos, tem alguns digitando. Reginaldo, minha sugestão, quando fores visitar, justamente ver essa questão de parceria, um negócio bem legal que dá para costurar junto com eles é a questão de trabalho de conclusão junto da Falker. Sim, legal. Eu vou conversar sobre isso aí. Isso, muito a partir de demandas da própria empresa, né? Porque justamente, às vezes, consegue puxar o pessoal que estão, às vezes, com alguma dificuldade que alguém da Carto consegue auxiliar nesse assunto e algum estudante vai ter uma demanda. Sim, eu vou aproveitar esse gancho aí, Christian. Aí é uma baita oportunidade para os dois lados. Para os três lados, né? Tanto aluno, quanto a Falker, quanto a universidade. Ó, tem a pergunta aqui da Morvana, ó. Para o monitoramento contínuo de parcelas de terras, ao registrar os dados, é produzido mapas de rendimento a partir das análises dos dados? Sim, Morvana. Na verdade, a gente faz os mapas para diagnóstico de fertilidade e hoje em dia é muito comum, praticamente essas colhedoras mais modernas, todas têm sensores de produtividade. Então, ela consegue associar a coordenada com a informação de produtividade e gera mapas, então, que podem ser exportados direto do maquinário. Então, a gente analisa, sim, essas duas camadas, correlaciona, mas as produtividades maiores ou menores podem ser influenciadas por outros fatores, como disponibilidade de água, compactação, resistência à penetração. Então, essas são as duas principais camadas, inclusive, né, a produtividade e a fertilidade, mas são analisadas outras também. E daí se levantam suspeitas, por exemplo, fez fertilidade, viu que aquela mancha não corresponde a uma mancha de menor produtividade. Então, talvez seja interessante ir lá com o plenitrômetro e ver se o problema é compactação. Então, basicamente é isso. Sim, Renan, as Embrapas, por exemplo, agora para o permeâmetro, o crédito, né, do permeâmetro de Guelph vai ficar com a Falker, a Embrapa Solos e esse outro instituto de física que até uma vergonha eu vou pesquisar o nome, eu acho que eu consigo achar rapidinho. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Ninguém tem mais pergunta, pessoal? Se ninguém tem mais pergunta. Só para complementar, eu tinha esquecido do instituto, na verdade, não é um instituto, é o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, né? Que é parceiro nesse nosso projeto do permeâmetro de Guelph junto com a Embrapa. Certo. Não é uma pergunta, Reginaldo, mas só queria também agradecer a Kátia pela disposição e pela palestra. Foi bem interessante, né? Eu pessoalmente já conheço um pouco de agricultura de precisão desde pouco antes de entrar no curso, então eu já vejo isso como sendo um negócio bem mais para frente que algo que a gente ainda está engateando, né? A gente, pessoalmente no curso, a gente vê isso bem tarde no curso, né? Justamente agora quando tu puxa a grade, tu vai pegar isso só em processamento de imagem, lá pelo nono semestre, talvez um pouco antes do treinamento remoto, né? Mas ainda é algo que a gente vê que é uma área muito grande e tem muito espaço para nós, né, de engenheiros cartógrafos e agrimensores nesse sentido.
Então, eu até mencionei quando eu chamei o pessoal no nosso grupo de WhatsApp, os demais alunos, que é uma área que a gente acaba não tendo tanto acesso, a gente principalmente, bom, quem está em Porto Alegre, né, porque é bem diferente essa visão de quem está no interior e quem está em Porto Alegre em relação a isso. Mas também a gente aqui na capital não tem tanto esse acesso a o que é realmente está sendo feito no Brasil de agricultura de precisão, e a gente no curso, que poderia contribuir muito com isso, também acaba passando bem por cima assim, né? Então é bem interessante a gente estar conseguindo justamente as integrações melhores, tanto para a universidade quanto com as empresas, para poder transformar isso, né? Porque, querendo ou não, o Brasil é um dos mercados que é um dos países que lidera este mercado no mundo, né? Tranquilamente um país com maior potencial para isso. Então é um negócio que a gente, nesse avanço científico, de engenharia principalmente, tem muito a contribuir e melhorar ainda. É como eu estava falando hoje à tarde com o Reginaldo, né? Hoje em dia, quem está fazendo agricultura de precisão são várias pessoas. Na verdade, é quem pega o desafio e vai atrás, né? Porque, por exemplo, eu na agronomia tive uma disciplina muito boa de agricultura de precisão, o professor Christian Bredemeyer. Se vocês tiverem interesse, podem procurar. Ele é uma pessoa super acessível. A sala dele fica ali no Departamento de Plantas de Lavoura da Faculdade de Agronomia. Foi uma disciplina muito boa, mas foi uma disciplina, né? A gente sabe que tem muita coisa que a gente acaba pecando. Eu mesma fiz topografia, por exemplo, acho que no terceiro semestre. Não gostava de topografia, vou ser bem sincera, teria muita coisa que eu teria que revisar. Então, hoje em dia, quem está fazendo agricultura de precisão são os agrônomos, né? E a gente tem uma visão muito generalista, a gente ainda tem muito a aprimorar. Eu gostei de um comentário, eu não sei onde é que estava, que alguém falou que se o agro é pop, imagina quando a gente, né, consegue atribuir latitude e longitude às informações, né? E vem muito ao encontro disso. Tem o o Marco professor Gag fez a pergunta sobre isso que está dizendo do pop, e tem o Marco Aurélio perguntando do mestrado. Então, Marco, em agricultura de precisão em si não tem. Acho que o pessoal que faz para agricultura de precisão acaba fazendo para a área de fitotecnia e se aperfeiçoando, assim, de certa forma, direcionando mais para a parte de agricultura de precisão. Mas a agricultura de precisão hoje não tem só agricultura de precisão. Mas, de repente, dá até para conversar aí, talvez com o Christian, enfim, para começar a incluir mais isso e talvez até criar uma outra linha de mestrado nessa parte, que é bastante importante. Eu acho que em 2 anos daria, sim, para aprender muita coisa, teria conteúdo aí para 2 anos facilmente. Só por curiosidade, eu que botei pilha nesse pessoal aí, sabia disso? Na aula, como eu sempre falo para eles que eu assisto o Globo Rural, e eu falo das coisas que aparecem lá, que é coisas da nossa área. Aí eu falei para eles numa aula, o que vocês acham se eu fizer uma palestra de uma aula inaugural sobre agricultura de precisão? Aí vários gostaram da ideia. Aí eu falei, agora eu vou atrás. Já que eu comecei e dei o pontapé inicial, tem que correr atrás disso daí. Tem que incentivar a ver outras áreas e ver outras coisas que estão evoluindo, que a gente tenha muita coisa para contribuir aí. Então eu estou até feliz com o número de pessoas que estão aqui e o pessoal fazendo pergunta e participando. Foi bacana. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Se ninguém tiver pergunta, eu tenho que agradecer a Kátia Bertolo e Chaves pela excelente palestra aí, foi muito bacana. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar essa gravação aqui para quem não conseguiu ouvir na apresentação aqui e ver posteriormente, porque é uma área muito bacana, eu gosto, tanto é que eu ainda estou viciado no Globo Rural, né? Apesar de não ter feito doutorado nessa área, mas eu acho muito bacana. A Luísa tem uma pergunta aqui. Tá agradecendo. Tá agradecendo por tu disponibilizar o tempo aí para fazer essa palestra aí. Então, em nome da direção do curso da Engenharia Cartográfica de Agrimensura, o professor Gag é o coordenador do curso, eu sou o coordenador substituto aí. Então, a gente gostaria de agradecer aí
pela palestra, por todas as dúvidas que foram tiradas, e espero que a gente encurte essa distância e faça essa parceria aí com o curso para abrir outras oportunidades para os nossos alunos e a gente ajudar a melhorar essa área da tal da precisão aí, para ajudar a crescer com essa ferramenta aí. E se tem alguém com mais perguntas, por enquanto está tudo ok aí. Você quer falar mais alguma coisa aí, Kátia? Não, só queria agradecer também a oportunidade e falar que é bastante importante também para a gente estreitar esse contato, porque, por exemplo, a parte de mapas eu também não quis entrar muito no mérito, porque o que eu sei é basicamente isso aí, então a gente vai até certo ponto, mas a parte da aplicação tem um pouco mais de experiência, né? Então é importante essa troca, acho que ainda tem muito a evoluir, muito a melhorar e muito a melhorar. Né? Muitas mensagens aí de agradecimento aí. A Josi, Morvana. Ah, é verdade. Agora que eu vi que foi comentado que tem um PPG para agricultura de precisão, ele é até um mestrado diferente, ele é um mestrado, me fugiu o nome, mas é um mestrado para tu trabalhar, não é como os moldes, um mestrado profissional, algo assim, mestrado profissionalizante, isso. Então, também é bem interessante e é uma formação que a pessoa consegue trabalhar ao mesmo tempo, né? A gente sabe que às vezes no mestrado é bem difícil, né? Tocar o mestrado e trabalhar e acaba que tem que escolher entre estudar ou trabalhar, não que estudar não seja um trabalho, coletar dados não seja um E foi na trabalho. Federal de Santa Maria que apareceu no Globo Rural, falando sobre agricultura de precisão, que eu estava comentando contigo hoje de tarde, né? Então, Muito bem lembrado, tinha até esquecido desse mestrado. É bem interessante, de repente, eu não sei como é que funciona, né? Mas de repente seja até uma possibilidade aí para o pessoal que se forma na URGS em engenharia cartográfica dar um direcionamento maior, porque aqui na URGS mesmo não tem. é uma área que tem muito mercado de trabalho. Então tá, pessoal. Vou agradecer a presença de todos aí, obrigado pela paciência, por prestigiar esse tema aí, prestigiar a Kátia aí. Teve uma brilhante apresentação aí. Espero que todos tenham aproveitado aí essa aula inaugural aí do curso. E agora eu vou ter que correr atrás aí da parceria. Perfeito, Reginaldo. Agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente está aberto aí a conversar e, enfim, ver o que a gente pode melhorar na Falker, o que a gente pode, de repente, proporcionar e utilizar na URGS pelos alunos da engenharia cartográfica. E é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade. Vamos nos falando. E se quiserem utilizar o Falcon Map, tem 200 hectares de licença gratuita. Então, se quiserem fazendo alguns testes, até por curiosidade, enfim, dá para ir utilizando. Bom, muito obrigado, eu que agradeço. Vou parar a gravação aqui.